Uma excelente noite para todos nós. Amém. Muito obrigado a você que veio até aqui, nesta noite de domingo. Nós queremos agradecer, principalmente o filho, a nora do irmão João, que está aqui conosco. Muito obrigado. Deus os abençoe. Os demais também que têm nos visitado de uma forma cotidiana. Nós queremos passar para você o nosso agradecimento. Irmãos, quinta-feira, o irmão Renan trouxe para nós um sermão, e ele falou sobre as coisas velhas e coisas novas. E o irmão Márcio, na preparação do nosso sermão para domingo, estava batendo quase todos os versículos, inclusive praticamente o tema. Mas o irmão Renan, com muita sabedoria, trouxe para nós as manifestações externas da nova e da antiga vida. Nós não vamos praticamente mudar muito o que o irmão Márcio já havia preparado, e eu creio que não é coincidência, e pelas nossas orações, assim como o irmão prepara em oração, nós preparamos em oração, o Espírito é o mesmo. Eu não levo isso para o lado da coincidência, eu levo isso pela vontade do Senhor, de estar definindo para a igreja, para todos nós, pontos fundamentais. Outrora, quando o irmão Márcio pregou a igreja, eu lembro que eu disse para os irmãos, nossa vida tem que ter marco conhecido, o marco da virada, o dia da nossa mudança de vida. Tem que ter um marco cravado, do antes e o depois. Nós não vamos passar para os irmãos detalhadamente alguns pontos deste assunto, mas o que vamos falar, eu gostaria que nós, nesses poucos minutos que vamos nos ater aqui, para podermos nos aperceber também de que nós devemos ter definição nas nossas vidas. O texto de entrada está lá em Romanos capítulo 6, inclusive foi um dos que o irmão leu, em 2 Coríntios também, mas como nem todos estavam aqui na quinta-feira, num feriado que era, da quinta-feira, já falamos sobre isso, mas enfim, irmãos, Romanos capítulo 6, versículo 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Falamos todos esse versículo. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém. Que o Senhor possa nos ajudar nesta noite, depois de um sábado complicado que nós tivemos, e muitas orações que nós também nos procuramos fazer sobre a ambientação da igreja, para que possamos trazer as verdades aos irmãos. Uma irmã hoje de manhã pediu para que a gente repetisse o estudo, o sermão de sábado. Nós vamos sim, irmã, fazer uma nova oportunidade para trazermos sobre Efésios capítulo 1, do versículo 6 ao 10º versículo, tá? E tem coisas importantes para podermos nos apreciar ainda mais lá naquela epístola do apóstolo Paulo. Amém? Amém. Irmãos, queremos abrir esse assunto nesta interrogativa de Paulo aos cristãos em Roma, e também na frase afirmativa endereçada aos irmãos de Coríntios, que está na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Esses dois versículos pareados. 2 Coríntios 5, 17 diz assim, foi um dos versículos que o irmão Renan leu, 2 Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Amém. Nós vemos aqui, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É uma pergunta aos irmãos de Roma. A igreja de Corinto, Paulo fez uma afirmação, assim que, dessa forma, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós podemos lembrar que esses escritos não perderam a validade para as igrejas do século 21. Parece que
perdeu muito sentido, definição, ponto de definição. Mas nós temos que reavivar isso em cada um de nós. Lembrar que se Cristo está, se na graça está em cada um de nós, não deve permanecer no pecado. Se o Senhor está em nós, se na graça nós estamos, veja o versículo 1 aí, depois nós vamos ler. Se na graça nós estamos, nós não devemos permanecer no pecado. Vida nova deve ser o nosso lema, deve ser o nosso avante, deve ser a nossa bandeira. De forma que, se ainda carregamos o que era, não era, ainda é. Há um engano aí. Não é passado, continua no presente o que era e sempre foi, nunca mudou. Tudo continua como sempre foi e nada mudou, então nada alterou. Não tem presença alguma para se mudar. E não podemos ter essa nuvem que não define ao certo quem nós somos, o que nós temos que fazer, para onde vamos. Nós temos que ter certeza quem nos salvou, nós temos que ter absoluta certeza para onde vamos, nós devemos viver a ressurreição de Cristo. Nós vimos isso no estudo de Colossenses, nós vimos isso no estudo de Coríntios. Nós precisamos viver a vida do Senhor. Não podemos ter ficção. Ficção é em filme, ficção é em novela, ficção é a vida que muitos levam por aí. Nós não podemos, nós precisamos de realidade de vida, irmãos. Nós precisamos de entender, por fim, o que é que nós temos que fazer e por que nós estamos aqui. Porque Tiago, o meio-irmão do nosso Senhor, não o apóstolo, disse logo no seu primeiro capítulo, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural. Duas palavras-chave aqui nesses 2 versículos de Tiago: sede cumpridores. E se não é cumpridor, é um contemplador. E aí ele diz, como homem que olha para um espelho. Vamos observar um pouco esse predicativo, essa analogia que Tiago fez aqui. Nós precisamos de ver que quando olhamos no espelho, vemos um rosto da pele para fora. Concorda? Quando eu vou lá no espelho da minha casa, eu olho no espelho, eu vejo o meu rosto da pele para fora. E eu enxergo nessa situação algumas imperfeições, as rugas, as manchas que aparecem com o tempo, os mais novos com espinhas, cicatrizes do tempo, traços congênitos, formato do nariz, formato dos lábios, cor da pele, tudo isso eu olho no espelho. Cabelo, como está, como não está. E a gente faz, às vezes, um tempo quente por causa disso, né? Mas Tiago diz que quem não é cumpridor do Evangelho é igual quem vai olhar no espelho. É quem olha no espelho, porque o espelho limita, e nós não vemos por dentro, só vejo o exterior e vejo ainda o momento estático. Cada olhada, um momento. E isso, irmãos, o cumpridor, ele ultrapassa essa limitação de espelho. Ele nos dá diagnóstico. E ontem nós falamos de gnós, de saber, porque ele consegue alcançar a extensão do interior e o efeito alongado do cumpridor. E esse é o que executa as obras do Senhor. Eu vou dizer novamente: quem é cumpridor da palavra alcança a extensão do interior, ele conhece a si mesmo no Senhor, ele discerne as coisas do Senhor, os princípios do Senhor na nova vida, e é o efeito alongado do cumpridor, ele é uma extensão da obra de Deus aqui na terra. Amém? Ele é influenciador, e isso é nova vida. Essa amplitude não engana pela aparência, é o que confirma pelas obras da fé. Ora, irmãos, se você for comprar um carro, por exemplo, e quando nós vamos comprar um carro, o que o vendedor faz? Ele pole todo o carro, ele manda lavar, ele manda passar um cheirinho por dentro, ele manda fazer aquele presépio no carro. E alguns vão lá e compram o carro pelo exterior, pela aparência. Outros mais prevenidos chamam um mecânico de confiança, leva o mecânico. O que o mecânico faz? O mecânico abre todas as portas,
abre o capô do motor, abre o porta-mala, ele olha no sol, ele faz funcionar o carro, ele acelera o carro, ele anda para baixo e para cima, numa rampa, para ver se o motor segura o carro, um monte de medidas que tem para fazer uma avaliação do carro. Quem compra um veículo ou um bem só de olhar, possivelmente ele vai ter problema, porque ele vai pecar e confiar no vendedor, no proprietário que está afoito a desovar aquilo, fazer negócio. Então, irmãos, será que nós não somos cristãos assim? Cristão de olhar, cristão que Tiago falou de olhar em espelho, comprar, aquele que compra pela vista, ele vai por tudo embalo, e a palavra de Deus, todo o vento que leva e vai e vem, um dia está de um jeito, outro dia está de um outro, um dia crê numa coisa, outro dia crê em outra. Será que é por isso que Cristo morreu por nós? Será que é para deixar a gente nesse estado? Não, por certo que não, irmãos. Por certo que não. Veja que a mudança nunca é por força de dever, mas é de boa vontade, ela é voluntária, é de cumprimento voluntarioso. Veja no capítulo 6, onde nós estamos no nosso texto, veja o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Se você ver esses dois versículos que nós lemos, ele mostra uma instrumentação eficaz. Ele mostra uma personalidade executiva. E ele mostra governança, não reino. Isso é soberania, isso é coroamento. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, porque senão você vai dar oportunidade às suas concupiscências naturais. Versículo 13 ele diz: e também que não seja instrumento, ferramenta de iniquidade. Ora, o que reina em nós se aposta das ferramentas executivas para executar. Ou somos do Senhor e executamos a obra da fé do Senhor, ou reina em nós aquilo que vai ser, e nós vamos nos tornar uma instrumentação para aquilo que o Senhor abomina, para aquilo que o Senhor não colocou o seu Filho a morrer para tornar ou ainda conviver, ainda que seja com resquícios cotidianos do pecado. Paulo diz à igreja de Efésios, capítulo 5, versículo 8, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois filhos da luz, e andai como filho da luz, ou como filhos da luz. Essa divisão de tempo. No versículo 14, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olha, irmãos, eu vejo aqui Paulo, quando orienta a igreja num clamor avante, para alavancar e despertar aquilo que ainda não foi eficaz na vida. Você vem à igreja, você ora, você usa as armas de Efésios 6, você tem toda a instrumentação para conseguir o amparo do Senhor. O que falta é mãos às obras, por voluntariedade e satisfação, e por incompatibilidade da nova natureza. Eu creio ser interessante você sentir incompatível com coisas velhas, e ser compatível com a nova natureza. Porque se você for compatível com a velha natureza, e querer executar da nova natureza, você vai forçar e você não vai conseguir. Precisa, eu uso a expressão catalisador, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o único que pode transformar a minha vida. Ele é o único que pode transformar a vida de cada um de nós. Com Jesus, irmãos,
as coisas acontecem segundo a sua vontade, porque a nova natureza é conveniente, é uma plataforma apta para serviço do Senhor. Amém? Amém. Nossa vontade, desejos anteriores devem ser anulados, como a oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém, irmãos? Amém. Aos Filipenses, na sua segunda carta, versículo 13, Paulo disse: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Senhor, na nova natureza, espontaneamente, voluntariamente, o Senhor opera em nós o querer, e do querer vem o efetuar, não é desejo. Querer vem de natureza, desejo vem de emoções. Servir sempre como ao Senhor. Como nós servimos sempre como ao Senhor? Paulo ainda reafirma Efésios 6 e 7, servindo de boa vontade ao Senhor, não como aos homens, mas de boa vontade. Tudo que nós fazemos ao reino dos céus deve ser de voluntariedade, de boa vontade, jamais de má vontade. Má vontade não dá certo. Má vontade vai te atrapalhar, não te vai dar nada. Olha, te aconselho deixar má vontade só para Jonas, só para o profeta Jonas, o pregador reclamão, o pregador amargurado, porque má vontade é um desastre. Você tem feito da sua vida um culto de má vontade? É uma tristeza isso. Jonas pregou triste, João pregou a pregação reversa. Sabe o que é uma pregação reversa? Ele pregou certo que nada ia dar certo. Se você vem à igreja para ouvir aquilo que você sempre ouviu, se você vai fazer uma obra do Senhor, já ir por dispensação, como diz a palavra do Senhor, melhor não ir. Talvez seja melhor não ir. Paulo diz assim a Coríntios, 1 Coríntios 9:17, e por isso, se eu faço de boa mente, ou se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Irmãos, não sei quanto é a percentagem de cada um de nós das más e das boas vontades, porque se nós fazemos de má vontade, qualquer coisa que seja, aqui te reserva apenas uma dispensação, apenas um a fazer por fazer. Fazer por fazer é horrível. Vir à igreja por vir, ler a Bíblia por vir, é como ler aqueles livros que os professores mandavam a gente ler, mas a gente lia para passar de ano. É como pegar um livro de história que o professor mandava aprender história, e a gente lia sem saber o que era, apenas para acertar questões. Você não deve ser um crente para acertar questões, para fazer certo. É triste, irmãos, vir à igreja para aprender o certo. Você vem à igreja, irmãos, porque você, de boa mente, sabe que isso agrada o Senhor, e a nova natureza lhe compreende nisso, de boa vontade, de ânimo, de gozo, de alegria. Porque quando nós não temos a orientação fina de Deus, teremos uma parcimônia, começamos a compartilhar vida velha, alimentar de descuidos da vida velha, talvez por preguiça, por influências, por má companhia, por um motivo ou outro, e que te leva ainda a desanimar. Alguns ruídos que ainda possam vir nos seus ouvidos, dos comichões, para poder retornar às vida velha. E a palavra de Deus diz: aquele que cuida estar em pé, tome cuidado para que não caia.
Irmãos, nós somos tão suscetíveis à fraqueza na ausência do Senhor. Nós somos tão suscetíveis ao poder e eficácia de Deus na presença do Senhor. Há essa opção de entrega, de vigilância, essa opção, meus irmãos, de renúncia, de atalaia, de ter cuidado, zelo com as coisas do Senhor, faz de nós pessoas cada vez mais preciosas, mais certas. Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira carta: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 15:33 para quem anota. Não fique enganado com conversações, as más conversações corrompem os bons costumes. Antigamente eram as rodinhas de escarnecedores. Nossos avós viviam em rodinhas nas fazendas, em algumas... Agora não existe mais rodinha de escarnecedores, ela é digital. Tome cuidado com isso. Ela é da alta tecnologia, a rodinha de escarnecedores. Ela está dentro da sua sala, ela está na ambientação do seu quarto, do seu escritório. Essas más conversações, essas más... Poderia atualizar esse versículo para os dias de hoje, as más visualizações, porque hoje a comunicação está ficando em segundo plano, mas é visual, contato visual que leva ao pecado. Isso nos deixa fora daquilo que o Senhor nos quer. Efésios 4:14, ainda, irmãos, tempo infantil, para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda de todo vento de doutrina, pelo engano de homens, com astúcia enganam fraudulosamente. Vejo dois lados nesse versículo aqui. Observe bem esse versículo que ele diz. De um lado, eu vejo aqui uma presa fácil. Meninos, inconstância, levado por tudo quanto é tipo de conversação, onda de notícia. Salmo diz para nós não temermos os maus rumores. Eu vejo esse lado frágil, fragilizado. Olha, meninice, inconstância e levado por todo o vento. Por outro lado, aqui tem pessoas do mal, mas bem preparadas. Homens astutos, que são fraudulosos. Eles fazem fraude, mas eles têm astúcia para poder enganar. Na sua imaginação aí, coloque um menino inconstante, que é levado por qualquer doce sorvete, por qualquer conversa dócil, vai sendo levado. E por outro lado, enganadores profissionais, de alto rendimento. Quando nós olhamos para essas conversações de maus costumes, irmãos, esse é o confrontamento. Porque o fato de ir olhar a curiosidade já é um ato de fraqueza. Já é um ato de fraqueza. Olha o que Paulo diz em Colossenses 2:8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua ou sua presa, por meio de filosofias, coisas vãs e sutis, sutilezas, coisas sutis, segundo a tradição dos homens, rudimentos do mundo, mas nunca, termina o versículo, segundo Cristo. Não segundo Cristo. Olha, ter cuidado é compromisso nosso. Nós devemos ser cuidadosos para que ninguém nos faça cair numa arapuca. O pessoal que veio do sítio aqui sabe o que é arapuca. As pessoas abasteciam, a mistura da família com arapucas. Arapuca é uma coisa muito sutil que tem na roça, tão simples, mas todos os animais caem nela. Isso é sutil. Aquela gaiolinha invertida, tão simples, irmãos. Ela é até meio ridícula, né?
E o passarinho, o animalzinho vai lá porque tem um alimento lá dentro. É uma ratoeira. Quantos de nós caímos em coisas sutis porque deixou de ter cuidado? Olhou aquele alimento e falou, não, aquilo é do passado, eu não preciso mais desse alimento. Eu não preciso mais de olhar para ele, eu não preciso mais de voltar-se a ele. Aquilo é uma cilada. Os flashes do mundo, 99% deles são flashes de ciladas. Temos que cuidar de nós, cuidar dos nossos filhos, para que nós, não, irmãos, jamais ou nunca, para que ninguém, nenhum de nós caia nessas ciladas. Porque como libertos do pecado, nosso dever é livrar sempre do pecado. O Senhor nos dá toda a instrumentação para isso. Parece que nós deixamos os instrumentos, as armas de Efésios 6, lá no quartinho, na despensa de casa. E olhamos os flashes do mundo. Observe nossos filhos, observe nossos jovens. Como nós estamos nos preparados para conhecer a verdade. Jesus disse assim, conheceis a verdade vos libertará. Conheça a verdade e você vai ser liberto disso, desses flashes do mundo, dessas arapucas, dessas armadilhas, dessas coisas sutis dos homens. Se temos a libertação prometida na palavra, então usufruímos do direito de ter uma vida de triunfo sobre as influências permissivas do pecado. Quando essa prática ocorre, como antes, devemos refletir a veracidade do novo nascimento. Devemos detectar novo nascimento em nós, frutos dignos de arrependimento. Foi isso que faltou para Nicodemos, por mais que ele tivesse objetivado compreender novo nascimento. E Jesus disse para ele 2 vezes, necessário vos é nascer de novo. Confira lá depois, em João 3. Necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. Vejo você um mestre, mas não sabe o caminho, porque necessário vos é nascer de novo. Nicodemos ainda, por boa intenção que tinha, não tinha um marco decisório da sua vida. Ele não imaginava isso. Olha, se é nascido do Senhor, não devemos mais ter posturas primárias. Faltou fazer lição de casa, meninos inconstantes. Faltou fazer lição de casa. Paulo diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Nós deixamos de dar lugar às coisas boas do Senhor. Deixamos de dar lugar a um irmão precioso na nossa vida, no nosso coração, para orar. Paulo diz lá em Filipenses, sempre que lembro de vós, então eu oro por vós. Quando nós lembramos da igreja, do irmão, do que o nosso Senhor fez por nós, nós vamos então reavivar o amor de Deus em nós e vamos orar pelos outros, vamos orar por nós. Assim nós não damos oportunidades a Satanás, no pensamento, nos olhos, na atitude. Precisamos, irmãos, viver Jesus em nós. Precisamos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, para que ele tenha o hábito de fugir de nós. Precisamos ter o hábito, irmãos, de resistir, de sujeitar ao Senhor, de não dar o lugar do diabo, porque quando ele olhar para nós, ele sabe que ele vai ter que desistir. Ele é sagaz, ele é enganador, ele veio para destruir, e vou dizer para você, Satanás não tem o costume de perder tempo, não. Com quem está firmado na rocha eterna. Mas ele gosta de fazer presas daqueles que ficam na inconstância, na criancice, no engano das más conversações e etc. Precisamos tomar postura. É por isso que somos confrontados pelas palavras do apóstolo lá em Romanos 6. No nosso texto, versículo 6, por exemplo, diz, sabendo isto, que se o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado.
Tem uma palavra interessante aí que, se ler muito rápido, passa por cima. Para que o corpo do pecado seja desfeito. Desfazer é desfigurar, é desmanchar. Uma coisa que eu acho que a maioria não gosta de fazer é desfazer mala depois de uma viagem, não é isso? Você chega de uma viagem cansado e tem que desarrumar a mala. Tem que separar as roupas sujas que você não usou, né? Pegar pasta, escova, shampoo. E se for mulher ainda, deve ser pior ainda. Eu imagino, irmãs, eu quero só ficar na área da imaginação. Mas para os homens já é difícil colocar tudo no seu devido lugar. Então você desfigura todo aquele arranjo que você fez na mala. Dobrou tão certinho, depois quando chega você desmancha tudo. Não é assim? Não podemos não gostar de desfazer malas, mas devemos ter o prazer, ter o gosto de desfazer o pecado nas nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Este é um avante que devemos ser para que o corpo do pecado seja desfeito. Desmanche a natureza por si, pela presença do Senhor. Então ele diz no versículo 11 de Romanos 6: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Mata tudo isso. Mas vivos para com Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. E novamente, irmãos, não reine o pecado. O pecado em nossos corpos mortais, para que possamos obedecer às concupiscências. Não reine. Irmãos, quem é morto pode reinar? Quem é morto pode reinar? Quem reina em você? Quem reina em nós? Me entenda de agora usar esse silogismo aqui com duas premissas, para que nós possamos chegar a essa conclusão. Olha, primeira premissa: morto pode reinar? Não. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a um ou ao outro. Nós não podemos navegar em dois barcos. É uma tragédia. Afunda, nenhum nem outro. Então, morto não pode reinar. Pergunta: quem reina nas nossas vidas? Irmãos, a conclusão é: quem reina é quem está vivo. Pode ser que nós consideramos morto, mas está reinando. Pode ser que eu considere morto. Essa verificação eu devo confirmar à luz da palavra de Deus. Não é na religião, não é no meu conceito, não é no meu intelecto, onde falamos muito sobre isso. Eu não confirmo a vida eficaz do Senhor no meu intelecto. Não. Eu posso ler a Bíblia, ler livros, conhecer muito de Bíblia, mas eu posso não praticar nada do Senhor. Então, meus irmãos, a questão é de reinar. A questão é de reinar. E nós vemos aqui Paulo dizer a Romanos: considerai-vos mortos para o pecado. Se você tem consideração pelo que o Senhor fez por você, considere o pecado morto na sua vida, então. Isso serve a mim. Se eu considero a validade da morte de Cristo na cruz, eu desconsidero o pecado na minha vida. Mato. Em nome do Senhor. Amém. Pelo poder do Senhor. Amém. Não reina, não tem espaço, não vigora. Então Paulo pergunta: como que pode viver se está morto? Como alguém reina se está morto? Se reina, está vivo. Um espelho natural não vê quem reina. Por isso que Tiago disse isso. Se contemplamos, é porque reina. Se contemplamos, é porque reina. Nós temos a garantia da libertação do pecado pela palavra. O conhecimento da palavra de Deus deve trazer explicitamente renovação em nós. Sempre renovo. Renovação, meus irmãos, é broto, é novidade de vida. A nossa vida deve brotar cada dia mais para testemunho do Senhor.
E Paulo diz em Romanos 6, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Já que é assim, ande em novidade de vida, cumpra esse dever, cumpre essa proposta, porque Cristo morreu por mim. Quando eu criei na eficácia do poder de Deus para fazer de mim um novo homem, então eu devo cumprir em mim essa novidade de vida e andar em novidade de vida. Vida velha não deve ser nem conceito em nós, porque foi desfigurado, porque foi mala desfeita. Não vou refazer mais essa mala na minha vida, eu não preciso mais entrar nessa viagem. Essa viagem mais não tem sentido para mim. Já desfiz toda a roupagem, os instrumentos, os acessórios que eu usava nessa vida velha. Então, quando eu desfiz todos esses acessórios, agora eu tenho uma nova vida, os instrumentos são outros. Aquilo que era usado para denegrir a imagem do Senhor, hoje ela reverencia e exalta o nome do meu Salvador. Amém. No meu serviço, no meu lar, nos meus filhos. Aquela boca, irmãos, que só saía verborragia indecente, hoje sai palavras preciosas, para a edificação do corpo do Senhor, para contaminar quem está do meu lado, para que o sal salgue por pequenas porções, faz um efeito precioso, que a luz se expanda nas trevas. Mala desfeita, não tem mais nenhum daqueles acessórios. O lixo foi o caminho certo, fogo foi o caminho certo. O sangue de Jesus remiu tudo isso, tirou de mim, desfez em mim. Assim andemos nós em novidade de vida. O Senhor disse em João 8,32, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Está preso ainda a arrumação da mala velha? Conheça o Senhor. Conheça a verdade do Senhor, tenha a libertação do pecado, destrave essas algemas ainda que perduram, esses resquícios, essas vontades, esses desejos, estas sombras do pecado. Visitação às más conversações, tenha pavor disso. Odeie como o Senhor odiou atos dos nicolaítas. O pecado, irmãos, no nosso rol sensorial deve estar na condição de ódio, de repulsa, de asco, de vômito, coisas velhas. A palavra de Deus diz que o cão que volta ao seu vômito, a porca que vai no lamaçal. Tem sentido isso nas nossas vidas, irmãos? É claro que os flashes do mundo não mostram a lama nem o vômito, o perfume. E a palavra de Deus diz que o pecado no começo ele é doce como mel, mas depois no fim ele é amargo como um fel. Olha os flashes e olha depois as consequências. Hoje em São Paulo teve a famosa parada LGBT, a parada gay. Eu estava lendo um artigo. É claro que eu não estava vendo o que a Globo está falando, porque a Globo exalta. Já viu isso? Se você deixar seus filhos ficar olhando tudo aquilo, ele vai achar que é a melhor flor do mundo para se cheirar. Mas veja as coisas de pessoas que ainda existem, que falam sobre os próprios organizadores desse evento, irmãos. Na cartilha deles diz que das doenças contaminantes, das doenças incuráveis, da sífilis, de tudo, das doenças que faz a relação deles, dos cânceres que vêm. Mas a Globo não fala isso, o jornal não fala isso, os flashes são outro, o vômito, a lama. Quem tem que ouvir é na casa do Senhor, é na igreja do Senhor. Aqui você vê o que é lama e esses flashes falsos do mundo. Amém, irmãos? Amém. Nós devemos odiar o pecado, nós devemos odiar o ato do pecado, como Jesus, como servo do Senhor, não teve parceria.
A questão é de libertação mesmo. 1 João 2,5 diz: qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Não é a luz do mundo, mas é a luz do céu. Deixa a luz do céu entrar. Veja o que Jesus faz em você. 1 João 2,5. E nisto conhecemos que estamos nele. Olha que eu ainda não estou passando para a igreja sobre as falsas igrejas, sobre as músicas mundanas que se pregam em nome do Senhor, mas na verdade exalta outra coisa. Preciso falar isso uma hora ou outra com os irmãos. O que a maçonaria tem influenciado nessas músicas gospels por aí? Os irmãos precisam de aprender isso, irmãos. Os recados maçons que compõem as músicas gospels. Nós não podemos ir por todos os ventos de doutrinas. Acabamos de ler, atente a isso. Porque as transformações devemos apresentar uma vida carregada de transformação. Antes de terminar, eu quero comentar com os irmãos lembra de Zaqueu? Zaqueu era um homem do mundo, teve sucesso no mundo, contemplou tudo que o mundo tinha, mas um dia ele viu Jesus. É um referencial de ponto de marco. Zaqueu chegou ao Senhor com toda a evidência nítida. Ele prometeu ao Senhor repartir 50% do seu patrimônio e quem ele tivesse fraudado 4 vezes mais das suas apropriações indevidas. Lucas 19:8, onde Jesus diz, é uma das referências. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. As pessoas olharam para Zaqueu como se olha para o espelho que Tiago disse. Jesus olhou no coração de Zaqueu. Sabe o que Jesus falou a Zaqueu e a todos que estavam lá? Os críticos e Jesus. Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa. Os flashes de Zaqueu do mundo anterior lhe condenavam. Ele tinha sucesso nisso. Mas quando ele teve que desarrumar a mala da sua vida, ele fez um esforço pessoal. Ele subiu numa árvore, porque sabia que Jesus ia passar. Jesus está passando hoje na sua vida, como sempre já deve ter passado. Você talvez não precisa subir numa árvore ao ponto que Zaqueu fez. Mas mesmo sabendo que ele não tinha direito algum, ele subiu na árvore para ver Jesus. E o Senhor disse a ele: hoje chegou a salvação à sua casa. A vida pregressa de Zaqueu foi transformada e ele conheceu Jesus. Amém? Amém. Voltando ao nosso texto, Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Uma outra pergunta. Na verdade, capítulo 6 de Romanos começa com 2 perguntas. Nós lemos a segunda, agora lemos a primeira. Que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós não lemos essa parte também, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém?
A mensagem completa de Jesus e dos primeiros discípulos não era limitado apenas no perdão dos pecados, mas sim sobre uma vida nova, uma novidade de vida, e que, claro, envolve o perdão, sua morte, pelos nossos pecados. Essa novidade de vida engloba muitas coisas em nós. Ser salvo, meus irmãos, é ter sido resgatado do domínio das trevas e transportado para o reino da luz, onde o Filho de Deus habita. O Filho amado. Como diz Paulo aos Colossenses 1:13, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Valide isso na sua vida. Os salvos, irmãos, devem levar uma vida diferente daqueles não salvos. Viver em um mundo diferente deve lhe dar contentamento. Desviar os caminhos antigos com fé e esperança em Cristo passa a ser a primeira expressão natural da nossa vida. Expressão natural da nossa vida. Nossa vida tenderá a adquirir a mesma qualidade de vida de Cristo. Sede santos como eu sou. Porque na verdade é a vida de Cristo. E a verdade nos liberta. Ele verdadeiramente deve habitar em nós. Qualquer pessoa distante de Deus vive uma vida comum que parece normal. Não observe isso como coisa agradável. Somente o homem que se aproxima de Deus começa a ter consciência do pecado, consciência dos flashes do mundo, consciência dos instrumentos e da mala que deve desarrumar. E enquanto mais se aproxima, mais a consciência do pecado tem o pecado que é pecado. A luz entrando, a luz clareando, cada dia mais o pecado torna-se mais real, e o peso de morte te leva a tomar decisão. Enquanto isso, nada se faz. O homem passa então, irmãos, a tremer, a temer e encarar a Deus, a palavra de Deus, com mais seriedade e com mais clamor. E então ele vai invocar a Deus. É assim que chega ao arrependimento. A questão é para todos nós: estamos perto de Deus? Adentramos na sua intimidade para conhecer os desígnios de Deus nas nossas vidas? Podemos então nos considerar amigos de Deus? Podemos então nos considerarmos filhos de Deus? Tiago, na sua carta, capítulo 2, versículo 23, diz: e creu Abrão em Deus e foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. E foi chamado amigo de Deus. Com certeza, quando o Senhor disse a todos que estavam lá com Zaqueu: hoje chegou a salvação a este homem. Zaqueu, irmãos, ganhou além de um Salvador, um amigo fiel. Um amigo fiel. Nesta noite, neste sermão, que apela para a mudança de vida. E cada um de nós, se você ainda não tomou decisão na sua vida, tome por certo que quando você conhecer a realidade do pecado e da morte, você vai clamar. Que esse clamor não seja pós-efeito, quando não mais pode. Porque depois que nós deixarmos esse mundo, ou vamos estar com o Senhor ou não, não há mais espaço para decisão. Hoje é tempo aceitável, diz a palavra de Deus. O tempo aceitável seu está aqui. O tempo aceitável de Zaqueu, ele tomou por uma oportunidade e não perdeu. Talvez você teve mais oportunidade que Zaqueu. Por certo que sim. Pelo menos Zaqueu não deixou passar tantas oportunidades. Sabe por que não tomamos ou não se toma decisões muitas vezes?
porque não sente a realidade do que o pecado faz em você. Os flashes do mundo ainda te enganam. As sutilezas do mundo ainda faz você contemplar o mundo. Mas Jesus, o homem da Galileia, veio ao mundo de tal maneira que nós temos a oportunidade de pregar a você nesta noite. Amém? Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã não temerei. Porque vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador. Porque vivo está, o amanhã não temerei. Porque vivo está, não temerei. Pois eu bem sei